Boa noite, meninas, boa noite, meninos, tudo bem? Que alegria estar aqui. Então, gente, como vocês sabem, agora nossas aulas se tornaram aulas virtuais e sabedor da grande dificuldade de alguns aí em ter que ler e compreender alguns textos, né? Eu resolvi gravar essa videoaula para tentar ajudar vocês aí na compreensão no que concerne as minhas disciplinas, ok? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre as primeiras povoações e cidades do Paraná. Nós sabemos aí que dentro do nosso estado, né, há diferentes tipos de cidades, né, algumas maiores, outras menores, umas mais desenvolvidas, outras nem tanto, mas algumas mais antigas, outras mais modernas, enfim, né, cada pedacinho das cidades mostra um pouco da história de como se formou essa cidade, como viviam os moradores antigamente e como eles organizavam, né, esse espaço. Por volta de 1532, né, foi um período em que os europeus iniciaram a ocupação do território brasileiro. O espaço que hoje nós conhecemos como Paraná, né, o nosso estado, não tinha esse nome, né, nem a forma como ele tem hoje, né. Era um pouquinho diferente, e aos poucos ele foi sendo construído, sendo transformado. Aí então uma imagem, né, um mapa aí do Brasil na época da colonização. Aí ele está mostrando o Tratado de Tordesilhas, né, ou seja, na época que descobriram, né, essas terras além do Oceano Atlântico, Portugal e Espanha, que eram os países ibéricos, eles entraram em um acordo, né? Ou seja, para Portugal, né, contaria-se 370 léguas a partir da ilha de Cabo Verde e seria traçada uma linha imaginária, onde a parte oriental ficaria sob o domínio de Portugal e a parte oriental, né, ou seja, a parte da esquerda, que vocês estão vendo no vídeo, ficaria sob o controle da Espanha. Então percebam, né, no atual mapa do Paraná, a maior parte das terras que hoje formam o estado do Paraná pertenciam a qual reino? De Portugal ou da Espanha? Da Espanha, né? Podem perceber que é somente uma pequena parcela, uma pequena parte em amarelo, que era pertencente a Portugal. Nessa época, habitavam no nosso território, ou seja, aqui no Paraná, diversos grupos indígenas, como o Guarani, o Caigangue, o Carijó, entre outros. Só que essa forma de vida como esses indígenas viviam, era um pouquinho diferente da forma como os indígenas vivem hoje. Por exemplo, né, os indígenas do grupo Xetá, eles eram coletores, né, de alimentos, tiravam os alimentos da natureza, caçavam, pescavam, enfim, cultivavam algumas coisas, mas eles viviam basicamente da caça e da pesca. Já os caigangues, além de viver da caça e da pesca, eles praticavam já a agricultura, cultivavam mandioca, feijão, milho, entre outros alimentos, né? E eles dividiam o trabalho, né, entre homens e mulheres. Então percebam que já nessa época ali os indígenas já praticavam a sua maneira, claro, a agricultura, já, né, caçavam, então eles conviviam, já tinham uma organização do espaço. A ocupação espanhola do oeste do Paraná. Por volta de 1941, tanto os portugueses quanto os espanhóis começaram a chegar na nossa região com o objetivo de, né, disputar as terras e encontrar riquezas como o ouro, né, além de garantir a conquista do território e a posse. Então, com isso, né, o surgimento das primeiras povoações ocorreu tanto do lado oeste quanto do lado leste, ou seja, tanto da parte lá onde estava sob o domínio de Portugal, quanto o domínio da Espanha. Então, ali eles começaram, né, a vir e a tentar colonizar. Da parte de Portugal, né, um dos primeiros habitantes que estiveram no Paraná foram os paulistas, né, descendentes de portugueses, e começaram a explorar com o objetivo, né, acreditando que iam encontrar ouro.
Então vamos dar uma olhadinha no mapa aí, por onde entraram os portugueses, por onde entraram os espanhóis. Do lado, desse lado, vocês vão ver que, né, do lado direito, onde Portugal, né, os descendentes dos portugueses começaram a explorar o território paranaense. E na parte oeste, os espanhóis. O primeiro povoado da nossa região, né, foi chamado de Ontiveros. Foi fundado por espanhóis em 1554, isso às margens do Rio Paraná. Com o passar do tempo, né, os espanhóis continuaram percorrendo o estado, fundando outros povoados, né, mas sempre com o objetivo de, né, achar ouro, enriquecer. Tá? Esse era o principal objetivo, né, da exploração. Durante a criação desses povoados, né, como nós já temos conhecimento, os espanhóis escravizavam muitos indígenas. Para quê? Para que eles trabalhassem, né, de graça ou a troco de um prato de comida, alguma coisa de alimentação. Só que nem sempre esses nativos aceitavam e queriam, né, trabalhar. Em virtude disso, ocorreram muitas brigas e muitas mortes. Muitos indígenas foram exterminados por se rebelar contra a dominação espanhola. Com a ideia de mudar essa realidade, né, os espanhóis tiveram a ideia de incumbir os jesuítas para fundar as seduções. O que eram as seduções? Eram pequenos povoados, né, algumas moradias para os indígenas. E nesses locais, o que acontecia? Os indígenas eram catequizados e aprendiam costumes europeus, né, o idioma, bem como o uso de vestimentas. Os primeiros povoados organizados pelos jesuítas foram Nossa Senhora de Luter e Santo Inácio Mini. Isso nas margens do rio Paranapanema. Aqui eu vou passar agora nessa imagem, onde nós vamos ter uma ideia de como eram as seduções. Eu quero que vocês atentem-se, né, para a organização dessas seduções. O que nós temos ali? Bem no centro, uma praça. Temos uma igreja, né, ao lado da igreja algumas oficinas, né, o cemitério da igreja, ali divididos em quadras, né, as casas, né, dos jesuítas. Temos ali as casas dos indígenas e as horta, né, a horta comunitária. Perceberam alguma coisa semelhante ao nosso município? Se vocês repararem bem, o que nós temos na nossa praça? Não temos uma igreja matriz? Temos a igreja matriz bem em cima da praça. Ao redor da igreja não foram levantadas casas, edifícios, isso em quadras. Então percebam que a nossa organização do nosso espaço, do nosso território, também foi uma influência herdada, né, algo herdado pelos jesuítas. Ok? Dando continuidade, então, os paulistas chegam no litoral paranaense. Durante os séculos 16 e 17, os portugueses e espanhóis, como já havia falado, passaram pela nossa região. Os paulistas foram um dos primeiros grupos que se estabeleceram no litoral aqui do Paraná. E bem nessa época, entre 1501 e 1600, eles se instalaram nesse espaço com o objetivo de explorar ouro, né, e ganhar dinheiro. E deram início a alguns povoados como Paranaguá e Antonina. Lembrando que Paranaguá é o município mais antigo do Paraná. Ok? Para realizar essas atividades, né, do garimpo ali, eles trouxeram uns escravos vindos da África. Ou porque não utilizava os escravos da África, utilizavam a mão de obra indígena, né, dos indígenas que habitavam a região. A partir de 1600, na esperança de encontrar mais ouro, os paulistas começaram a explorar o resto, né, do território paranaense. Só que como eles não encontraram ouro, eles começaram a criar gado, né, e começaram a ocupar maior extensão do território. Por quê? Porque eles precisavam o gado sair, pastar, caminhar, então eles precisavam ter um domínio maior do território. Então começaram a explorar, né, não acharam ouro, começaram a criar gado.
Por volta de 1700 a 1850, outros paulistas vieram para a nossa região e acabaram se estabelecendo aqui no nosso estado. Também, né, começaram, né, foram criando gado, levando gado, né, do Rio Grande do Sul para São Paulo, enfim, foram achando uma forma de ganhar dinheiro. Isso até 1829, a população que morava aqui no Paraná era formada basicamente somente, né, por paulistas, escravos africanos, indígenas e algumas pessoas que nasceram, né, do casamento dos paulistas, dos indígenas, dos africanos, essa miscigenação, né. Ao longo do século XIX, né, entre 1801 e 1900, alguns pequenos grupos de imigrantes começaram a chegar na nossa região. Esses pequenos grupos, né, eram vindos praticamente da Alemanha e de Portugal. Aqui temos, né, um dos primeiros povoados formados aí, que é o Rio Negro, aqui no Paraná. A partir de 1850, né, foi a partir de 1850 que mais europeus e asiáticos começaram a chegar aqui no Paraná. Naquele momento, a maioria da população dedicava-se à produção de erva mate e criação de gado. Essas atividades nessa época davam mais lucro do que a agricultura de abastecimento, ou seja, arroz, feijão, batata, né, que a gente utiliza no nosso dia a dia na alimentação. Então, eles dedicavam-se mais à produção de erva mate e à criação de gado, tá? Dava mais dinheiro. Nessa época, boa parte dos escravizados havia sido vendido para as fazendas de café lá em São Paulo. Porém, com o advento, né, da Lei Áurea, isso em 1988, as principais cidades da nossa região passaram por um período muito difícil, com a falta e a escassez de alimentos, pois não havia pessoas, né, interessadas em praticar agricultura de abastecimento, ou seja, não tinha pessoas que queriam produzir arroz, feijão, milho, mandioca, né, saladas, eram muito poucas pessoas. Então, o Paraná passou por uma crise aí da falta e escassez de alimentos. E com, né, essa dificuldade, né, o governo imperial decidiu estimular a vinda de imigrantes para o nosso país. No Paraná, a maioria dos imigrantes acabou se estabelecendo em Guaraqueçaba, Cerro Azul, Curitiba, Paranaguá, Morretes, enfim, e começou a se dedicar à agricultura, começou a produzir alimentos, auxiliando no abastecimento das cidades e tentando, controlando um pouco esse problema da falta de alimentos na região. Aqui então o mapa está meio desfocado, mas mostrando bem certo ali onde fica a cidade de Cerro Azul, Curitiba, Morretes, né, Paranaguá, enfim. Algumas colônias para onde os imigrantes vieram, né, foram trazidos, prosperaram, dando origem ao bairro, como por exemplo ao bairro Abranches, na cidade de Curitiba. Outros acabaram ficando isolados e acabaram desaparecendo, né, sem estrada, sem transporte, e as pessoas acabaram se mudando para outras regiões onde havia mais pessoas, mais desenvolvidas. Aí uma imagem do bairro Abranches, aqui, né, na cidade de Curitiba. Já no início do século XIX, né, ocorreram algumas guerras em diversos países da Europa, o que acabou gerando muita miséria lá. Então, em virtude dessa pobreza na Europa, os imigrantes, acreditando que vamos para o Brasil, se eles viessem para o Brasil, a vida deles iria melhorar. Só que quando eles chegavam aqui, a vida era um pouquinho diferente daquilo que eles, né, imaginavam. Eles eram levados para locais bastante longe de onde eles chegavam de navio, e em muitas dessas localidades onde eles eram levados, eram matos fechados. Então eles tinham que abrir estrada, derrubar floresta, construir casas, enfim, e acabava se tornando bastante incômodo. Por quê? Porque todos os membros da família tinham que trabalhar, né? Mesmo as crianças. O trabalho no campo era ainda mais difícil para os imigrantes durante o verão. Por quê? Porque o inverno lá na Europa, o inverno é muito rigoroso. Então, devido a esse calor, os insetos, né, as pessoas acabaram estranhando o clima.
E diante de tanta dificuldade, pô, ter que chegar aqui no Brasil, um calor desgraçado, cheio de bicho, mosquito, quente pra caramba, ter que erguer casa, abrir estradas. Algumas dessas pessoas acabaram voltando para o seu país de origem na Europa, outras preferiram ficar e tentar, ganhar a vida com o comércio e com o artesanato. Mas mesmo com tantas dificuldades, cada dia mais e mais imigrantes estavam vindo para o Brasil. Com o passar do tempo, esses imigrantes foram trocando experiências. Até isso na alimentação, na agricultura, na pecuária, nos trabalhos, nos costumes, E isso foi aos poucos sendo transmitido para nós. Prova que hoje, por exemplo, na nossa cidade, no nosso estado, nós, na questão da culinária, nós comemos comida italiana, alemã, comida japonesa, enfim, diversos, adquirimos ao longo do tempo diversos costumes. Tudo isso devido à chegada desses imigrantes. Gente, essa foi a nossa aula aí. Espero ter contribuído um pouco para o aprendizado de vocês. Sei que o conteúdo é um pouquinho chato, eu não queria colocar somente os slides lá, tentar dar uma conversada com vocês a respeito disso aí, entender um pouquinho da nossa história, do nosso Paraná, já que a nossa disciplina é História, Cultura e Patrimônios Regionais. Eu vou focar bastante na história do Paraná e alguns acontecimentos, principalmente conflitos, guerras, mas não tem como eu falar da história do Paraná se não começar do início, toda história tem um início. Então, esse foi praticamente a introdução da história do Paraná, e nas próximas aulas aí eu vou soltando mais videoaulas, se vocês assim quiserem, para a gente tentar entender um pouco mais a história do nosso estado. Gente, muito obrigado. Desculpe se extrapolou um pouquinho o tempo. Qualquer coisa, estou inteira à disposição. Um beijo, fique com Deus.